Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor. Damos graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no culto ao Senhor, no ensino da palavra de Deus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar a abrir a tua Bíblia junto comigo nessa hora, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor, pela oportunidade que Ele nos dá de aprender mais da palavra do Senhor e assim nós subirmos mais um degrau na presença dEle, sermos edificados, para que isso venha despertar em nós cada dia mais a vontade e o desejo de servir ao Senhor de todo o nosso coração, com o nosso melhor, com toda a inteireza de coração, conhecendo a verdade que é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, pega comigo nessa hora a palavra de Deus. Vamos orar. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 9. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Glorioso Deus, Pai Santo, Deus de amor e de graça. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nos rendemos diante da Tua grandeza nessa hora e nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, Senhor, diante da Tua presença, através desse canal online, para aprender com a palavra do Senhor. O nosso coração deseja, Senhor, mais de Ti. Nós queremos Te conhecer mais e dessa maneira Te servir melhor. Por isso nós Te agradecemos por esse momento. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, nessa hora, cada um dos Teus servos que está acompanhando o ensino da palavra nesse momento, que abriram mão, Senhor, dos seus compromissos, de todo e qualquer fazer, para se colocar diante dos Teus pés e aprender com a Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que o Senhor visite nessa hora a casa dele, que esse lugar seja protegido, revestido e guardado pelo Teu poder, que o Teu anjo seja acampado ao redor do Teu servo, ao redor da casa dele, ou desse ambiente que ele se encontra, Pai amado, para aprender com a Tua palavra. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha permear no nosso meio e tenha total liberdade para nos instruir, para nos conduzir, para nos dirigir. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a Tua vontade e o Teu querer. Nós Te agradecemos e pedimos, receba o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora dar continuidade no ensino da palavra do Senhor. Esse ensino que se encontra, está sendo ministrado no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. E o nosso irmão trouxe o ensino na semana passada, finalizando ali o capítulo de número 7. Então nós vamos agora dar início ao capítulo de número 8. Amém, meus irmãos? O livro do Apocalipse é livro para crente que gosta das coisas dos céus. Para aquelas pessoas que já não estão mais satisfeitas com as coisas da terra, que já não fazem mais caso das coisas da terra, mas que têm o mais profundo desejo de se aprofundar no mundo espiritual, conhecer mais a Deus, conhecer as profundidades, as riquezas das revelações do Senhor. O livro do Apocalipse é um livro muito rico em revelações, as revelações que o Senhor Jesus ele trouxe para nós através do seu servo, do nosso irmão, apóstolo João, que recebeu ali naquela ilha de Patmos uma revelação profunda, uma revelação preciosa que até hoje nós estamos estudando e procurando conhecer e aprender mais, porque é muita riqueza, é muita profundidade, mas que traz para as nossas vidas um despertamento, irmão, traz um desejo pelo reino dos céus e faz com que a gente venha ter cada dia mais temor do Senhor, sabendo que muito em breve Ele vem para buscar a tua igreja e que a igreja do Senhor precisa cada dia mais, eu e você, todos nós, precisamos cada dia mais nos preparar para esse grande dia,
para que quando esse grande dia chegar, a gente possa alcançar a nossa maior vitória, que é a salvação, que é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, sem mais demoras, vamos dar início no livro do Apocalipse, capítulo 8. Amém? O título, ele diz assim, irmãos: o sétimo selo e o incensário de ouro. Amém? O sétimo selo, como nós já vimos nos capítulos anteriores, foram 7 selos que estavam ali naquele livro, né? Quando João recebeu a revelação e viu aquele livro, que tinham ali 7 selos. E esses 7 selos que estavam no livro, eles começaram a ser abertos. E cada selo aberto, ele representa uma passagem, um momento, uma era, uma fase, onde o princípio do juízo de Deus ele começa a ser estabelecido na terra. Então nós vimos ali desde o capítulo 5 até agora a abertura desses selos. Então chega um momento em que vai ser aberto o sétimo selo. Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amargas, e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Amém, meus irmãos? Então veja só, Igreja do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, ele traz profundas revelações das coisas que em breve hão de acontecer, ou até mesmo que já estão acontecendo. A palavra do Senhor ela nos mostrou a abertura, nos capítulos anteriores, dos selos. E a cada selo que era aberto, algo acontecia na terra. Por ora, era um cavalo que representava a morte, um cavalo que representava a fome. Cada selo que era aberto, aparecia então um cavalo representando um momento de algo que haveria de acontecer na terra. E tudo isso decretando e declarando os princípios do juízo de Deus sobre a terra. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que eu quero dizer, nós entendemos no livro do Apocalipse que tudo, em todos os tempos e eras,
todas as coisas já estão estabelecidas por Deus para acontecer. Muitas das vezes a gente vê injustiças acontecendo na terra, o mal muitas das vezes parece que está prevalecendo, mas entenda uma coisa, meu irmão, Deus nunca perdeu o controle. Todo o controle está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Ele rege, ele comanda, ele governa, tanto para o bem acontecer quanto para o mal. Tudo está debaixo do governo do Deus soberano que nós servimos. Ele nunca perdeu o controle. E aí talvez quando a gente pensa, mas está acontecendo tanta coisa, Deus não está vendo? Ele está vendo, meu irmão. Tudo ele está vendo. Só que ao dia e a hora preparada para o juízo de Deus se manifestar sobre a terra. Então, meu irmão, a nós, servos de Deus, cabe confiar, esperar no Senhor e permanecer na obediência, obedecendo a Deus, mesmo que muitas das vezes você esteja sendo injustiçado, muitas das vezes você vê coisas erradas acontecendo, talvez no ambiente onde você convive, onde você trabalha, onde você se encontra. Não fique indignado, não se ire, não se entristeça, não se abata. É lícito que muito mais ainda venha a acontecer. Amém, meus irmãos? Veja que os nossos irmãos que iniciaram ali a igreja primitiva foram muito injustiçados, né? Foram presos, açoitados por pregar a palavra de Deus. Mas em nenhum momento eles desfaleceram, porque eles conheciam essa revelação e sabia que a manifestação do juízo de Deus, ela vem no tempo certo, no tempo determinado e estabelecido pelo Senhor. Então, cada selo que está sendo aberto aqui é a representação do princípio, não o fim, mas o princípio da manifestação do juízo de Deus sobre a terra. Então, em um determinado momento, foram abrindo-se os selos, e aí a palavra do Senhor chega aqui no capítulo 8, quando no versículo 1 ele diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por cerca de meia hora. Tenta imaginar, meu irmão. O céu é um lugar onde a adoração a Deus, ela não cessa, ela é constante. O tempo todo, os anjos, os seres viventes, os 24 anciãos e toda a criatura do céu, ela está adorando ao Senhor. A Bíblia, inclusive, nos diz aqui em Apocalipse, capítulo 4, que os seres viventes, eles não cessam de cantar e de declarar santo, santo. Santo é o Senhor, e ele declara e adora, a adoração é contínua, ela não para. Mas a Bíblia nos diz que no momento em que o sétimo selo, ele foi aberto, a palavra do Senhor nos declara que naquele momento houve silêncio no céu, por cerca de meia hora. Tenta imaginar esse momento, irmão. Tenta ir até aquele lugar e imaginar o que estava acontecendo ali no céu. O sétimo selo foi aberto e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Ou seja, aqueles 7 selos, eles estavam ali estabelecendo ou declarando o momento do princípio dos juízos de Deus. E quando abre-se o sétimo selo, o céu fica em silêncio durante meia hora. Nenhum anjo pronunciou uma palavra, nenhum ser pronunciou uma palavra. Porque naquele momento estava sendo estabelecido o momento em que as trombetas haveriam de soar. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 3, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha só o versículo 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então veja só, meu irmão, a palavra do Senhor nos diz que esse incenso, nós acabamos de ler, ele representa a oração dos santos. Porque muitas das vezes a gente pensa que orar é uma coisa que não faz muita diferença, não tem muita importância, e nós não damos o devido crédito à oração. Mas se eu e você bem entendesse, irmão,
o poder que a oração traz sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a igreja e sobre a terra, nós ficaremos mais tempo de joelho do que fazendo qualquer outra coisa. Porque veja só, quanto mais eu e você ora, quanto mais orações dos santos, os santos somos nós, eu e você, o povo escolhido de Deus, os servos do Senhor. Quando a igreja do Senhor Jesus está em oração, quando o povo de Deus se coloca para orar, a nossa oração, ela sobe até o trono dos céus, como um incenso. E aí no versículo 5 nós lemos que o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E quando ele lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa é a resposta da minha e da tua oração. Orar não é em vão, meu irmão. Nós nunca, nenhuma vez que você colocar o teu joelho no chão, está sendo em vão. Talvez você pense isso porque nós, muitas das vezes, precipitado, apressado, queremos resposta imediata. A gente coloca o nosso joelho no chão, oramos e achamos que algo já tem que acontecer naquele momento, mas não. A tua oração está subindo como um incenso. Aí chega um momento em que o anjo ele toma as orações dos santos e ele envia para o céu a resposta com fogo. Aí o Senhor envia a resposta, meu irmão. Nós elevamos a nossa oração a Deus e Deus responde com fogo, com sinais, com vozes, com relâmpagos, com trovões, com terremotos. Nunca é em vão a oração de um justo. Nunca é em vão a oração dos santos. E se a igreja bem entendesse o poder da oração, nós oraríamos mais. A igreja se colocaria mais em oração. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós não podemos deixar que a nossa vida venha sufocar o nosso tempo de oração. Às vezes a gente está tão corrido, acorda correndo, já sai correndo, faz tudo o que tem que fazer durante o dia e não coloca o nosso joelho no chão para orar. E não orar só para pedir, irmão. Pedir resposta, pedir bênção, pedir emprego, pedir carro, pedir casa. Não, pode até pedir. Mas orar pela igreja do Senhor Jesus. Orar pelo nosso país. Orar pelos cristãos que estão na terra. Então, nós temos aqui, meu irmão, toda a liberdade para adorar a Deus aqui no Brasil. Mas existem outros cantos do mundo, outros países, que tem cristão sendo perseguido. Só por se declarar cristão. Orar por eles. Para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha fortalecer, para que a fé deles não desfaleça. Porque pensa, irmão, às vezes a gente se enfraquece, se entristece, porque ouviu às vezes uma palavra de ofensa, porque não foi cumprimentado, porque perdeu algo, porque perdeu um bem, perdeu alguém que amava. Meu irmão, tem muitas pessoas aí, nos cantos da terra, em vários cantos do mundo, que está sendo perseguido por ser cristão, que está sendo preso, que está sendo açoitado, que está sendo expulso de casa por confessar a fé em Cristo Jesus. Nós temos que orar e interceder pelos nossos irmãos, para que eles possam prosseguir, para que a fé não desfaleça. Então a oração de um justo, ela vale, como diz a palavra, vale muito em seus efeitos. E aí, continuando o ensino da palavra, aqui no versículo de número 6. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Amém, meus irmãos? Então, naquele momento em que foi aberto o 7º selo, a Bíblia nos declara que, primeiro, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós não sabemos se é literalmente meia hora, porque muitas das vezes a palavra do Senhor ela nos mostra números de forma simbólica, e a própria palavra do Senhor também nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, que 1000 anos é como um dia. Talvez esses 30 minutos tenha durado anos, nós não sabemos, mas enfim, houve um silêncio no céu. Logo depois, o anjo ele recebeu a oração dos santos como um incenso. E a palavra do Senhor nos diz que em seguida, os 7 anjos se posicionaram para tocar as trombetas. E aqui está declarando então, meu irmão, o que significa o toque das trombetas? Por que as trombetas tocaram? Por que foi revelado esse momento para João? Esse é o momento que está sendo estabelecido. Cada toque de trombeta é a manifestação do juízo do Senhor sobre a terra. É chegado o tempo do juízo de Deus ser estabelecido sobre a terra. Então os anjos se posicionaram para tocar. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. E eu mesmo vou te dar essas respostas. A primeira pergunta que eu faço: será que nós vamos ver essa trombeta tocar? Vai aparecer um anjo no céu quando você estiver no seu carro dirigindo? E aí de repente você vai olhar para o céu, tem um anjo tocando a trombeta? Não, meu irmão.
tudo isso que está acontecendo é no plano, é no mundo espiritual. Deus pode te mostrar, ele pode te revelar, assim como ele revelou para João. Mas enquanto o anjo toca a trombeta, as coisas começam a acontecer na terra. Não necessariamente a gente vai ver aparecer um anjo grande tocando a trombeta, não. Mas no momento em que a trombeta tocar, o juízo de Deus ele começa a ser estabelecido na terra. E aí as manifestações do juízo, sim, essas nós vamos ver. Aí a segunda pergunta que eu te faço. Quando a trombeta tocar, quando essas 7 trombetas começarem a soar na terra, nós estaremos aqui na terra ainda? A igreja do Senhor Jesus, será que ela vai estar presente na terra? De acordo com o que a palavra do Senhor nos diz, eu vou ler para você aqui rapidamente. No Evangelho de Mateus. Quando uma vez Jesus ele começou a trazer ali para os discípulos a explicação de como seria a vinda dele para buscar a sua igreja. Jesus ele estava ali com os discípulos no templo. Os discípulos começaram a mostrar para ele ali a estrutura do templo. Jesus ele falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí então alguém perguntou para o Senhor Jesus, fala para nós, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quais serão os sinais da sua vinda? Jesus então ele começou a revelar ali para os discípulos. Ele falou primeiro dos sinais que haveriam de acontecer, que seriam então chamados de o princípio das dores. E aí depois do princípio das dores, em Mateus 24:15, ele começou a declarar sobre a grande tribulação. E ele disse, portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus ele mostra de uma maneira muito clara que quando a grande tribulação começar, a igreja do Senhor Jesus ainda estará na terra. Mas logo em seguida ele fala, no versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meu irmão, quando essas trombetas começarem a tocar, quando a grande tribulação se iniciar, a igreja do Senhor ainda estará na terra. Tanto é que a palavra do Senhor também nos diz, nós lemos aqui nos capítulos anteriores de Apocalipse, que quando o mal começasse a operar debaixo da permissão do soberano Deus, ele deu ordem aos anjos, não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, a ordem era dada para que os escolhidos, os servos de Deus, os fiéis, fossem guardados daquele momento de tormenta e daquele momento de tribulação. Então, meu irmão, quando as trombetas começarem a tocar, a igreja do Senhor ainda estará na terra, mas logo em seguida, o Senhor ele vem, ele vai levar a sua noiva, e aí sim, quem ficar vai sofrer a grande tormenta que nós vamos ver aqui mais à frente. Amém, meus irmãos? E aí a palavra do Senhor começa a falar então sobre o toque das trombetas. E ele diz, o primeiro anjo, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então nós estamos vendo agora o tempo
da manifestação do juízo de Deus. A terra sendo atingida pela manifestação do juízo de Deus. E aí tocaram então 4 trombetas. Quando terminou de tocar a 4ª trombeta, a Bíblia nos diz no versículo 13 que João ele viu. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, meu irmão, a situação vai a cada momento ficando mais estreita na terra, porque o juízo de Deus está sendo manifesto. Por que tudo isso está escrito, igreja? Por que nós precisamos entender isso? Só para ter conhecimento? Para dizer que você conhece, que você tem entendimento da palavra? Não. Isso é para despertar o povo de Deus, para viver uma vida posicionada diante da presença do Senhor, para não brincar com as coisas espirituais, para não ficar desapercebido quanto aos acontecimentos. Entenda, irmão, que nós não precisamos ficar o dia todo olhando o noticiário, vendo essas coisas. É bom você ver. Para você entender, quando você assiste, você vê o noticiário, você começa a entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós não sabemos exatamente qual momento que se encontra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos, e nem Jesus, o nosso Senhor, ele sabe o dia e a hora, mas somente o Pai, ele sabe o dia e a hora em que o Senhor Jesus vem buscar a tua igreja. Mas a Bíblia deixou claramente os sinais, e de acordo com tudo que a gente vê nos noticiários, a gente consegue entender que o momento da vinda do Senhor Jesus está chegando. Então a igreja de Deus, o povo escolhido, tem que fazer 2 coisas. Primeiro, irmão, santificar a vida. Fugir do pecado. Fugir da aparência do mal. Fugir das tentações. Ser forte. Ser constante. Não desfalecer por nada. Não abandonar ao Senhor por nada. Não abandonar a tua cruz por nada. Não desobedecer a palavra do Senhor por nada. Ficar firme no Senhor. E segundo, anunciar a vinda do Senhor Jesus. Falar do nome de Jesus. Aonde você tiver oportunidade, aonde o Senhor te colocar para falar, fale, meu irmão. Ah, mas eu não sei falar, mas a Bíblia nos diz que quem vai falar não somos nós. Não há vez de se preocupar com o que há vez de dizer, pois o Espírito Santo, ele vai falar por você. Eu e você precisamos estar apenas dispostos, estar à disposição do Senhor, para quando ele nos enviar, a gente abrir a boca e falar. Seja onde for, meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós não sabemos quanto tempo resta. E o Senhor vai requerer de mim e de você cada alma em que nós deveríamos ter falado do nome de Jesus e não falamos. Se porventura essa alma não vier a alcançar a salvação, porque nós não falamos, o Senhor vai requerer das nossas mãos. Então, igreja, essas coisas estão escritas na palavra de Deus não para que a gente sinta medo. O cristão não tem que ter medo, não tem que ter medo da morte, não tem que ter medo da assolação, da provação, nada disso, nem da tribulação. Mas tem que ter temor a Deus, temer ao Senhor. E saber, meu irmão, que se eu e você não permanecer conforme a vontade do Senhor, não andar nos caminhos do Senhor com retidão, o dia do juízo vai chegar. E aí sim, nós podemos pagar um preço alto. Então, igreja, vamos ser firmes no Senhor. Vamos obedecer a Deus. Vamos deixar de lado todas as nossas vaidades, as nossas preocupações terrenas. Deus cuida de mim e de você. Todos os dias Ele prepara tudo que eu e você precisamos para viver nessa terra. Não fique almejando tantas coisas. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Para que eu e você não venha ambicionar as coisas altivas, mas se acomodar às humildes. Para que a gente venha buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ensinou por muitas vezes, Jesus e os servos do Senhor Jesus, os apóstolos, para que a gente se firme mais nas coisas do alto, olhar para as coisas de cima e não para as que são da terra. O tempo todo o Senhor está nos ensinando isso, meu irmão, para que o nosso coração não fique preso às coisas desse mundo e, consequentemente, a gente pague um preço alto que pode custar a nossa salvação. Então tudo isso está escrito, está registrado, foi revelado para o servo do Senhor, para que a igreja do Senhor entenda que não é brincadeira. Porque, irmãos, veja só uma coisa. Tudo que Jesus prometeu que haveria de acontecer
Desde a vinda, tudo que o Senhor prometeu, desde a vinda do Senhor Jesus à terra, até o momento em que ele morreu na cruz e foi elevado ao Pai, já se cumpriu. Muitas pessoas não acreditaram que aquilo haveria de acontecer na sua geração. Quando disseram que Jesus viria ao mundo, aquelas pessoas não deram caso, não deram ouvidos. Jesus veio. Quando Jesus ele disse que ele ia ser crucificado, que ele ressuscitaria, muitas pessoas não acreditaram. Ele morreu e ressuscitou. Quando ele foi elevado ao céu, as pessoas não fizeram caso. Ele foi elevado aos céus. E ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. E muitas pessoas ainda estão desapercebidas. Eu não estou falando, irmão, só das pessoas que estão fora da igreja, aqueles que ainda não conhecem a graça, porque esses a gente já sabe. Eles não estão fazendo caso mesmo porque não conhecem ainda, porque está vivendo o tempo da ignorância. O preocupante, o que preocupa realmente, é ver que a igreja está distraída. A igreja está correndo demais com tantas coisas. Ei, chamaias tébia! Ih, canta lava show! Que a igreja está tão preocupada com casa, com carro, com dinheiro, com emprego, com carreira, com posição financeira. Não que a gente não possa querer isso, irmão, entenda. Claro que tem, estude, trabalhe, se esforce, se dedique, faça isso, meu irmão, para o seu futuro, para você ter um bom futuro. Mas não permita, entenda isso, não permita que essas coisas ocupem o espaço que pertence ao Senhor. Essa é a diferença. Você pode fazer tudo isso sem perder a tua comunhão e o teu contato com o Senhor. Você pode passar o dia inteiro trabalhando, ralando, se esforçando ali, mas com a tua mente e o teu coração inclinados para o Senhor. É possível, meu irmão. O que você não pode perder é essa comunhão. Por quê? Porque no momento em que você está na presença de Deus, quando você está naquela plena comunhão com o Senhor, nem o mal consegue te tocar. Porque, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está guardado no Senhor. Nenhum mal vai tocar, nenhum mal vai alcançar. A tentação, ela vem, a proposta vem, você vai rejeitar porque você está no Espírito. Você está ligado, você vai entender na hora que é uma tentação querendo te tirar da presença do Senhor. Mas quando o crente está disperso, está desatento, a tentação, ela vem, ele não percebe e cai. Então, igreja, vamos nos posicionar. Vamos nos preparar. Vamos viver cada dia como se Jesus fosse voltar naquele dia. Vamos viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Vamos viver amanhã como se Jesus fosse voltar amanhã. Viver cada momento como se fosse o último. E estar preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos aqui no capítulo de número 9. Veja só o versículo 1. O título ele diz assim, a quinta trombeta. Então veja só, as 4 trombetas já tocaram. A cada trombeta, uma assolação acontece na terra. Manifestação do juízo de Deus. Só que aquelas 4, nós lemos e vimos que foram coisas terríveis. Mas ainda assim, o Senhor ele deu sinal para João dizendo aquilo ali ainda foi pouco, comparado com o que vai acontecer ao tocar a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. E aí o versículo 1, capítulo 9, ele diz assim, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como os que têm escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Até aqui por enquanto. Então veja só, igreja. A Bíblia está nos falando de um momento que vai acontecer, uma estrela do céu que cai da terra e é lhe dada a chave do poço do abismo. Esse poço é aberto. Então a Bíblia está nos falando o seguinte, que essa chave, ela foi dada. No versículo 4 também diz assim, ó.
Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então a primeira coisa que a gente consegue entender nesses versículos e fica muito claro, todo o controle pertence a Deus. E quem estabelece tanto o bem quanto o mal é o Senhor. É importante a gente entender isso, meu irmão, porque às vezes o cristão ele pensa que só o bem vem de Deus e que o mal pertence ao inimigo. Deus ele tem poder para fazer o bem e também para fazer o mal. Deus tem o poder para dar vida e para tirar a vida. Deus tem o poder para construir e para destruir. Deus tem o poder para edificar e para derrubar. E ele faz, meu irmão, conforme a vontade dele. Nesse momento, Deus está permitindo que o mal se estabeleça na terra, exatamente para que se cumpra o juízo de Deus, porque Deus é justiça. E ele tem contemplado a terra, ele tem contemplado ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios a maldade do ser humano sobre a terra. E ele vai permitir que o mal aconteça, para que o juízo dele seja estabelecido sobre a terra. Mais uma vez eu te digo, não se entristeça quando vê o mal acontecer. Mas o mal está acontecendo e ninguém está fazendo nada, ninguém está vendo isso. Olha quanta injustiça, olha quanta corrupção, olha quanta maldade, olha quanta iniquidade. É lícito que aconteça. Mas o dia do juízo ele vai chegar. A mim e a você cabe não compactuar com isso, meu irmão. Fugir da aparência do mal e procurar viver uma vida santa e agradável na presença do Senhor. Então entenda isso, irmão. O bem e o mal vêm de Deus. Deus ele é o bem. E ele também é o mal, ele tem o poder para fazer o mal, para executar o mal, por juízo, porque ele é justiça. Amém? E aí no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim. Aliás, vamos primeiro no versículo 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então veja como o nosso Deus ele é soberano, porque todo o poder pertence a ele, ele faz da maneira que ele quer. Ele é fiel e ele é justo. Porque ele está estabelecendo e executando nesse momento das revelações, do tocar das trombetas, a justiça sobre a terra, mas nenhum escolhido vai ser tocado. O mal não vai te alcançar se você permanecer fiel ao Senhor. Ele disse, somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então entenda uma coisa, meu irmão. O cristão, o escolhido do Senhor, ele tem uma marca. E quem tem a marca não pode ser tocado pelo mal. Que marca é essa? Que selo é esse que o escolhido de Deus ele tem? É o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o selo de Deus. Ele tem a marca da promessa. Ele tem o penhor da herança. Ele está protegido. Ele está guardado do mal que há de assolar a terra. Então, crente fiel, crente cheio do Espírito Santo de Deus, não tem que ter medo da assolação, porque o mal não vai te atingir, ele não vai te tocar, ele vai acontecer na terra, e tudo que a gente tem visto já nesses momentos, na nossa geração, nesse ano de 2022, é o cumprimento da palavra de Deus. Você abre o noticiário, é só notícia tragédia, notícia ruim. E não estou falando nem só do vírus, da pandemia, não. Se você observar com bastante atenção nos noticiários, veja quantas pessoas estão morrendo, estão perecendo, quanta tragédia tem acontecido nesses últimos dias. É acidente de avião, não só a enfermidade da Covid, mas outras enfermidades estão matando pessoas. Tudo isso já é a palavra de Deus se cumprindo. Mas quem tem o selo, quem tem a marca, não vai ser tocado. Amém, meus irmãos? E aí agora nós vamos no versículo de número 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Você já pensou que momento terrível vai ser esse na terra, meu irmão? A dor, a agonia, a aflição,
A tormenta vai ser tão grande na vida daqueles que não quiseram obedecer a Deus, que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou que não fizeram caso de ouvir a palavra do Senhor. Vai ser tanta tormenta, vai ser tão terrível, meu irmão, que ele vai desejar morrer, mas não vai mais encontrar nem a morte. Imagina, tenta imaginar essa cena. Pode ser duro, meu irmão, pode ser pesado. Mas tenta uma pessoa se jogando de um prédio para tentar morrer porque já não suporta mais. Ela cai e vai se espatifar, mas não vai morrer. Vai sentir a dor, vai agonizar, mas não morre. Vai ser terrível, igreja. Vão ser dias terríveis. E é por isso que nós temos que ficar atento à palavra de Deus, não só para conhecer, mas principalmente para obedecer. E aí eu digo mais, no versículo 20, capítulo 9, no versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então veja só, igreja, o que a gente entende, conforme a palavra do Senhor nos instrui e nos ensina, é que desde o princípio, o que Deus quer é se relacionar com o homem, é que haja comunhão entre o homem e Deus. Mas existe uma barreira que tenta e que impede essa comunhão entre o homem e Deus. Essa barreira é o pecado. E o que Deus tem feito, todo o trabalhar de Deus, é para derrubar essa barreira do pecado entre Deus e o homem. E tudo isso que Deus está fazendo é para que eu e você possam um dia estar diante dele, em um lugar onde não haverá pecado, porque no céu não entra pecado, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá maldade, onde não haverá iniquidade. Mas para isso, a igreja de Deus precisa se preparar. Então o que Deus quer de mim e de você é muito simples, diante de tudo que a gente tem visto. Obediência. Que a gente se renda e adore somente a Deus. Porque nós lemos aqui esses 2 versículos que falam que mesmo acontecendo tudo isso, ainda houve homens, ainda haverá homens que não vão se curvar diante de Deus. Que ainda assim, nós vemos aqui, não se arrependeram das obras de suas mãos. Mesmo vendo toda essa maldade, o coração já está tão obstinado a cometer iniquidade, a cometer maldade, que mesmo diante de todo esse momento de justiça, do juízo de Deus, ainda assim, eles não se arrependem e não se prostram diante de Deus. Existem muitas pessoas assim, meu irmão. A Bíblia fala que é obstinação. Pessoas que são obstinadas a pecar. Mas graças a Deus, que o Senhor nos trouxe para a graça e Ele nos escolheu para que eu e você viva na obediência. É muito simples que Deus quer. Deus não quer que você seja um doutor, um teólogo, um conhecedor nato da palavra. Se Deus te enviar e você tiver oportunidade para isso, faça. Mas o que Ele quer? Temor e obediência à palavra. Temor e obediência a Deus. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você ficar, fique. Se Deus mandar você ir, vai. É isso, é obedecer, fazer a vontade do Senhor. Não tentar compreender segundo a tua vontade, porque às vezes Deus manda fazer e a gente fica tentando entender conforme o nosso intelecto. Ah, mas por que tem que ser assim? Questionar a Deus. É só obedecer, meu irmão. É só fazer a vontade do Senhor e tudo te irá bem. Amém, igreja? Então nós vamos parar aqui no capítulo de número 9. Nós falamos aqui então sobre o tocar das trombetas, que representa os tempos estabelecidos pelo Senhor para a manifestação do seu juízo. Quando isso vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Isso a palavra do Senhor não nos revela. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. E já se iniciou. Então, meus irmãos, diante de tudo que a gente tem visto na terra, não se espante, não se assuste, não sinta medo, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Mas nesses momentos, por mais maluco que pareça, nós precisamos nos alegrar e regozijar, porque isso significa que a nossa ida para o reino dos céus está cada dia mais próxima do que a gente possa imaginar. E diante de tudo isso, nosso coração tem que se alegrar. E cada dia mais eu vou declarar e você vai declarar: eu quero me preparar, eu quero estar pronto,
Eu quero estar preparado. Eu vou me santificar mais. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou viver para adorar o Senhor. Durante todo o meu dia, o meu pensamento e o meu coração vai estar inclinado e direcionado para Deus, para que eu possa permanecer na presença dele. E mais, eu vou falar do nome do Senhor. Eu vou declarar que ele está voltando. Eu vou declarar o amor de Jesus Cristo. Eu vou declarar a justiça de Deus que vai ser manifesta sobre a terra. Não tenha medo de falar, de abrir a tua boca e seja fiel ao Senhor, meu irmão. Viva para agradar ao Senhor. Viva para agradar a Deus. Amém, igreja? Nós vamos parar por aqui hoje. Agradecemos a Deus, vamos orar em nome do Senhor Jesus por mais essa preciosa oportunidade de aprender com a palavra do Senhor. Levanta suas mãos junto comigo e vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te agradecer por esse momento, pela tua presença no nosso meio, porque nós sentimos nessa hora a tua presença, a presença do teu Espírito Santo. E essa presença nos coloca de pé, essa presença nos traz alegria, essa presença nos desperta o desejo e a vontade de te agradar mais, Senhor. Que essa presença esteja sobre cada um dos teus servos que acompanham nessa hora este ensino. Que ele seja cheio da tua presença, que a marca da promessa, o selo da promessa esteja sobre a vida dele e que essa palavra que foi instruída, ministrada nessa noite, venha trazer sobre a vida dele a compreensão, o entendimento e a vontade de te agradar. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo, o teu servo que pôde acompanhar nessa hora o ensino, aquele que ainda vai assistir, não pôde acompanhar agora, mas que ainda vai assistir a esse culto e vai acompanhar e aprender através da tua palavra. E eu te peço ainda, Senhor, que aquele que não tem tido força para aprender com a tua palavra, para buscar através dos cultos, através da tua palavra, que ele seja fortalecido, que ele reencontre as forças e volte de onde ele parou para prosseguir buscando a tua presença e para que ele possa alcançar a salvação. Senhor, muito obrigado, nós te damos graças. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe a tua noiva, livre e guarda de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Graças damos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos na posição de receber e declara assim comigo, que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo de Deus. Coloca toda essa graça sobre o teu coração e declara, seja sobre as nossas vidas, Anai, hoje, agora e para todo o sempre. E toda a igreja diz, amém. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo. Fica firme no Senhor, em nome de Jesus.